E se a sua mãe desaparecesse? Muito se fala sobre filhos que desaparecem, principalmente crianças, mas e mães? Se a sua mãe desaparecesse, o que é que você faria? O livro dessa semana é Por Favor, Cuide da Mamãe, de Kyung-Suk Shin. Esse é um livro bem diferente dos livros que eu vinha falando recentemente, né? Muita gente até pensa, é outubro, mês do terror, então vai ter só livro de terror / suspense. Não, não vai ter não. Até porque quem já conhece Bafulê Literário sabe que eu também não trago só suspense. Eu também gosto de trazer livros de dramas, principalmente dramas familiares. E esse daqui, ele me pegou de um jeito que não deu pra esperar, sabe? Eu não pude esperar passar o outubro pra poder falar sobre ele, eu precisei falar logo. Então eu resolvi trazer logo esse livro pra vocês. O livro é Por Favor, Cuide da Mamãe, certo? E esse livro, ele vai falar sobre a história de uma mulher chamada Park Son-yo, de 69 anos, que um belo dia ela desaparece. Na verdade, um belo dia não, na verdade é o seguinte: ela foi com o marido visitar o filho que morava em Seul, e aí, na volta pra casa dela, né, na volta da cidade, ela se perdeu do marido no metrô. O marido andando na frente, como sempre, falaremos depois sobre isso. O marido andando na frente e sem segurar na mão dela, eles se perderam um do outro e o marido só percebeu, tipo, muito depois. E aí, a gente vai ter uma saga sobre a procura por essa mulher. Não necessariamente. Como assim não necessariamente, Angélica? É porque esse livro, ele não se trata apenas de uma mulher desaparecida, mas ele se trata também de quem é essa mulher e onde nós estávamos o tempo todo que não enxergamos o que ela era, sabe? Ele leva você a uma coisa muito mais profunda, muito além do nossa mãe desaparecer. Quando eu peguei esse livro, que eu li a sinopse, eu já pensei, não, eu vou chorar. Eu vou chorar com certeza, porque vai acontecer alguma coisa com essa mulher e vai ser um negócio muito triste. E de fato eu chorei, mas não tanto quanto eu imaginava que fosse chorar. Porque ele não é só uma coisa triste, sabe? Ele não é só aquela história que dá uma paulada em você. Ela é uma história que dá uma paulada em você, mas ela também te convida muita reflexão. E isso foi algo que eu achei muito legal no jeito como esse livro, como a história desse livro é contada. O livro ele é dividido em 5 capítulos, basicamente 4 capítulos e um epílogo. E a gente tem o narrador, a gente não sabe exatamente quem é esse narrador. Em alguns momentos o narrador é um personagem, em outros momentos é um narrador que não é um personagem, mas ele está conversando com o personagem. Então no começo pode ser que você ache isso um pouco confuso, mas depois você se acostuma. E cada capítulo vai focar em alguns personagens dessa história, principalmente o marido, né, da Park, o filho mais velho e a filha mais velha. O primeiro capítulo começa com a filha mais velha e o último, o epílogo, termina também com a filha mais velha, assim, meio que pra fechar a história. E são as reflexões sobre essas pessoas que conheciam essa mulher, que na verdade é o quão eles realmente a conheciam. Por exemplo, os filhos achavam que a conheciam porque a verdade ela era a mãe deles. Mas será que eles realmente conheciam a mãe deles? Porque quando a gente é filho, a gente conhece nossa mãe e nosso pai como a nossa mãe e o nosso pai. O que eles fizeram antes, o que eles viveram antes, o que eles pensam, o que eles sentem, muitas vezes são ignorados pela gente. E aí a gente pensa que conhece essas pessoas. Mas será que a gente conhece mesmo? Nossa, eu fiquei assim... Depois que eu comecei a acompanhar essa história, porque quando você começa a ver que a filha acha que conhece a mãe, aí ela foi visitar a mãe, e aí a mãe tava com umas dores de cabeça, e ela ficou... Minha mãe tem essas dores de cabeça? Há quantos anos ela tem essas dores de cabeça? Há quanto tempo isso acontece? Ou então, quando foca a história no marido, que o marido não percebia, na verdade ele percebia algumas coisas, mas ele fingia que não percebia pra, tipo assim, achando que se eu não falar, se eu não comentar nada, então nada aconteceu. E aí você começa a perceber que eles realmente não conheciam essa mulher. O marido não conhecia, os filhos não conheciam, e aí a gente vai conhecendo essa personagem através desses filhos, e é muito complicado, é muito difícil você não ficar com aquela sensação de que, nossa, tudo poderia ter sido muito diferente se eles tivessem dado atenção a essa mulher. É muito complicado, a gente tá falando de uma mulher de 69 anos da Coreia do Sul, né?
Acho que é Coreia do Sul. Na Coreia do Sul, tá, mas é um lugar com tradições diferentes, com culturas diferentes, então realmente não é parecido com o nosso brasileiro, por exemplo, mas é a mãe deles, né? Tipo assim, existem algumas coisas que, ok, a gente entende vocês não conhecerem, vocês não saberem. Porque aí você fica até se perguntando, será que eu sei tudo sobre a minha mãe? Será que você sabe tudo sobre a sua mãe? Muitas vezes não, né? Deu esse pequeno desespero em mim quando eu tava lendo. Mas além disso, tem também o fato de que esse ponto de que, como talvez por ser uma cultura diferente, não sei o que, a maneira como eles meio que não se importavam com algumas coisas em relação a ela, isso me deixou meio assim, sabe? Aí eu fiquei me perguntando, será que isso é uma coisa deles ou será que é uma coisa assim, geral? Sabe, fiquei um tanto quanto reflexiva. A sensação que eu tive é como se eu estivesse lendo alguma coisa da Mariana Salomon Carrara, ou da Aline Bay, ou até da Carla Madeira, só que coreano e talvez um pouco mais delicado, porque essas três autoras que eu comentei, elas são muito incisivas, acho que elas vão muito direto ao ponto. E talvez a autora aqui, ela não seja tão incisiva assim, mas mesmo que seja da maneira mais delicada possível que ela fala, é muito estranho você perceber o quão errado é você não saber quem é a pessoa que, em tese, é a pessoa mais próxima de você, porque é a pessoa que te deu a vida. Ao mesmo tempo que é errado, você percebe que é muito comum. É muito comum você não saber quem é, você não conhecê-la de verdade. É muito comum você só chegar a esse tipo de questionamento depois que perde a pessoa, que é exatamente o que acontece no livro, porque esse questionamento ele só vai vir na mente dos filhos ou na mente do marido quando eles não têm mais a presença dela, depois que ela desaparece. E aí depois que ela some, meu amor, me diga assim só uma coisa, de que adianta? É exatamente isso, de que adianta você ficar chorando pelo leite derramado? De que adianta você ficar falando que você... não devia ter feito isso, eu não devia ter feito assim, assim, assado. Se não dá mais tempo de mudar, sabe? Assim, uma coisa assim, bem pesada. A gente tem a personagem da filha dela, principalmente, ela é uma escritora de sucesso e você vê que ela perdia a paciência muitas vezes com a mãe em muitos aspectos e ela se arrepende muito disso. Tem um capítulo também que foca muito no marido, que por sinal... Nossa, que homem detestável. É um personagem muito complexo, porque ele é um personagem que... Ele é um homem muito ruim, ele foi um marido, ele não foi um bom marido, ele não foi um bom pai. E ele, até mesmo ele, você consegue sentir pena dele, sabe? Sentir pena, porque só depois que ele perde a esposa, ele pensa... Nossa, eu gostava tanto dela, ela era tão importante pra mim, mas em nenhum momento da vida deles juntos ele valorizou ela, sabe? E tipo... Pensar nisso depois, e ele fica se sentindo culpado pelo que aconteceu com ela, e de fato eu também acho que ele é, né? Mas enfim, é um livro bem pesado, mas ao mesmo tempo ele é de uma delicadeza, sabe? Eu acho que é uma leitura que, assim, ela foi muito impactante pra mim. Eu tenho certeza que eu nunca vou esquecer desse livro. Eu tenho certeza que esse livro é um daqueles livros que ficou no meu coração pra todo sempre, que é aquele que eu vou recomendar pra todo mundo. E quando eu tava fazendo a resenha desse livro, eu cheguei a fazer uma pesquisa rápida sobre, porque ele não é um livro muito conhecido, né? Eu particularmente não conhecia ninguém que conhecesse ele. E aí eu vi uma resenha em um blog chamado Percursos Literários. E aí, a pessoa que fez a resenha, que é a Isa Ueda, ela colocou uma frase que pra mim, ela foi o resumo, o grande resumo do que eu senti. Porque ela disse o seguinte, não acredito de verdade que alguém termine esse livro convencido de que é um filho exemplar. Se você chegou até aqui, não esquece de curtir, de compartilhar e, óbvio, de se inscrever no canal, que nós somos um canal ainda bem recente. Lembrando que também existe a página no Instagram e a página do TikTok, bafulê.literário. Lá no Instagram e no TikTok você vê o vídeo com cortes e aqui no YouTube você vê o vídeo versão do diretor, ou seja, versão da diretora, né? Por quê? Porque tem spoilers. E os spoilers vão começar agora. Se você não quiser, recomendo que você pare. Sobre os spoilers, quais os spoilers que a gente pode comentar aqui? Bom, o primeiro deles, como eu falei,
os personagens não conheciam essa mulher, né? E uma das coisas que me deixou chocada foi o fato de que ela não sabia ler e os filhos dela não sabiam disso. Os filhos dela não sabiam que a mãe não sabia ler. Eu achei isso assim tão... Isso foi tão surreal pra mim. Tipo, o marido sabia, só o marido sabia, mas isso foi tão surreal pra mim que... Eu nem sei, eu não sei o que falar sobre isso. Eu fiquei assim, olha, gente, realmente vocês não conhecem a mãe de vocês, porque vocês nunca notaram que ela não sabia ler. Aí eles vão falando durante o livro, a gente vai vendo que ela dava disfarçada dela e tal, mas, nossa, vocês realmente nunca perceberam isso? Que importância era essa que vocês davam pra mãe dela, mãe de vocês, que vocês nunca repararam isso, né? Então, esquisito. Segundo ponto, um ponto que me incomodou bastante foi que eles esperaram muito para procurar por ela. Mais precisamente uma semana. Uma semana! Se passou uma semana até eles acharem que era de bom tom sair espalhando papéis com a foto dela e sair procurando pra polícia, falar pra polícia, sair procurando nos hospitais. Uma semana depois que a mulher sumiu. Vocês estão entendendo que ela é uma mulher idosa, que ela não era da capital, ela era da cidade pequena, ela nunca tinha andado na capital sozinha. Ela estava com o marido, mas como ela se soltou dele, ela se perdeu dentro de uma estação de metrô em Seul. E ela numa estação de metrô sem saber ler. Os filhos dela não sabiam disso, mas o marido sabe. Então essa mulher ela ficou completamente perdida. E só uma semana depois vocês realmente resolveram procurar de fato. Nossa, gente, eu achei isso muito... Eu fiquei sem reação quando eu li essa parte, porque eu não sei se é uma coisa... Novamente, né? Eu vou dizer que eu não sei se é uma coisa cultural. Mas, assim, eu sei que nós latinos somos mais, né, esquentados. Mas se meu pai chegasse em casa, eu morasse em outra cidade, meu pai chegasse em casa e dissesse assim, olha, eu cheguei do metrô, mas a tua mãe não, eu ia ficar desesperada. Eu ia imediatamente ficar desesperada, ia sair perguntando pra todo mundo, ia mandar, eu acho que eu ia sair correndo no meio da rua, sabe? Mesmo que, mas se aperrear, né, tipo, ficar desse jeito não vai resolver nada. Não vai, mas esperar uma semana, não. Não, pra mim não fez o menor sentido isso. Não fez sentido nenhum. Outro spoiler também tem a ver com a divisão dos capítulos, né? Porque como eu falei inicialmente, cada capítulo foca em alguns personagens. E eu fiquei muito surpresa quando chegou no capítulo 4, que era o capítulo Uma Outra Mulher, onde ele é meio que narrado pela própria protagonista, pela própria Park, né? A própria mãe. Só que, é porque assim, os 3 primeiros capítulos é como se fosse um narrador dialogando com o filho mais velho, com a filha mais velha, com o filho mais velho e com o marido. E aí, através desse diálogo que a gente conhece a mãe, conhece esses personagens, mas aí quando chega nesse 4º capítulo, é a própria Park falando. Mas dá a entender que ela não tá viva, que ela tá narrando aquela história, mas ela não tá mais num plano físico, é como se ela estivesse num plano espiritual, né? Tem um momento até que você meio que dá a entender que ela tivesse se tornado um pássaro, né, que ela aparece pra uma outra filha dela em forma de pássaro e tal. Aí então meio que tipo, ok, ela não tá viva, mas ela tá narrando a história. E é nesse momento em que ela conta sobre outros personagens, ela fala sobre um amigo dela, ela fala sobre a cunhada, ela meio que fala o que ela gostaria de falar pra essas pessoas. Foi o capítulo que mais mexeu comigo. De verdade, esse capítulo foi... E o último também, porque no último capítulo é o capítulo em que a Chiron vai pra Roma, né? E aí ela compra lá o rosário de pétalas rosas, não, de contas rosas. É o rosário de pau rosa, desculpa. E que era uma coisa que a mãe dela sempre quis e... Pesado, viu, galera? Mas ao mesmo tempo que é pesado, nossa, é tão bonito. Eu achei tão... sei lá. Como é que explica, né? É pesado, mas eu acho que todo mundo devia ler, porque é tão delicado a família, as pessoas, os afetos, as conexões que a gente sente, que a gente tem com os outros. São coisas tão delicadas, né? Que a gente precisa tentar manter essas conexões de alguma forma.
E esse livro eu acho que ele fala muito sobre isso, então ele me deixou bem reflexiva. Bem reflexiva, mesmo eles tendo ido procurar a mãe uma semana depois. Mesmo o pai tendo me fazendo muita raiva, ele me fez muita raiva, esse pai, porque eu acho que a culpa foi minha, se eu andasse pegando na mão dela. Meu senhor, o senhor acha que a culpa foi sua? Eu tenho certeza absoluta, porque desde o início do casamento ela sempre pedia pra ele esperar por ela e ele nunca esperou. Ele sempre andava na frente. Aí você vai andar na frente, no metrô, ele nem reparou que ela não estava lá. Estava. E ela até fala assim, eu não preciso pegar na minha mão, basta ficar do meu lado. Nossa. Então, por favor, Cuide da Mamãe é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler. De vez em quando eu falo isso aqui, né? Mas eu realmente acho que todo mundo deveria ler. Porque ele é um livro que não fala apenas sobre o desaparecimento de uma mulher. Porque parece que, na verdade, essa mulher ela já estava meio que desaparecida. Essa mulher parece que ela desapareceu com o passar do tempo. Quem era essa mulher na verdade? Quem conheceu ela de verdade? O quanto nós conhecemos as pessoas que estão ao nosso redor de verdade? O quanto nós conhecemos as nossas mães? Então a indicação da semana é, por favor, Cuide da Mamãe, de Kyung-Suk Shin.